guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Jesus agora, irmãos, entra numa nova fase de desenvolvimento do seu sermão. Primeiramente, o Senhor Jesus mostrou o que é o Evangelho e o que ele faz na vida do homem. Nós vimos nesse sermão de Jesus que o Evangelho transforma o homem arrogante num homem humilde de coração. Ele transforma o de coração duro numa pessoa misericordiosa. O Evangelho limpa o coração do homem, transforma o briguento encrenqueiro num pacificador. O Evangelho coloca o pecador como sal e luz do mundo, tira a raiva e o ressentimento do coração. E agora Jesus leva os discípulos para um outro patamar, mostrando que aquela pessoa antiga, do velho coração, não faz mais sentido no seu reino. E agora ele não tem egoísmo no seu coração, ele vai ver o necessitado e vai ajudar o necessitado. E Jesus mostra para os seus discípulos e também para a multidão como devemos agir em relação ao nosso próximo. Como? Aquele que precisa de nós, mas mostra que atos e motivações não são dualistas, não são dicotômicos, não. Não são dois entes alienados um do outro. Nosso mestre ensina que fazer algo é muito importante, mas o mais importante é a razão que eu faço algo. Qual é a motivação que eu estou fazendo alguma coisa? Qual é a minha motivação? Segundo a religião judaica, uma pessoa que agrada a Deus é aquela que dava esmola, orava e jejuava. E Jesus toca nisso aqui. Você observe que no verso 1 a 4, ele vai tratar de como nós vamos ajudar o próximo. Nos versículos 5 a 15, como devemos orar. E no versículos restante, como devemos jejuar. E você percebe que como Jesus trabalhou essas sessões aqui separadamente para mostrar para os discípulos, agora que vocês são súditos do reino, como vocês devem ajudar? Qual é a motivação de vocês em ajudar alguém? A religião judaica diz que a verdadeira religião, a religião reta, a religião que está debaixo do agrado de Deus, é essa religião que vê o necessitado e ajuda. Mas será que os escribas e fariseus estavam dando isso, dando esmolas ao necessitado, doando alguma coisa porque eles queriam agradar a Deus, porque eles estavam praticando a boa religião? É isso que nós vamos ver aqui, que Jesus vai nos ensinar. Então Jesus aqui no verso 1, ele orienta os seus discípulos, ele alerta os seus discípulos sobre o perigo do exibicionismo pessoal na vida religiosa. Cuidado, meus discípulos, com o exibicionismo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Você que já leu esse sermão aqui, justamente, você vê que justiça é um vocábulo que Jesus sempre repete aqui no sermão. No capítulo 5, versículo 10, temos os perseguidos por causa da justiça. Aqui, justiça é um estilo de vida que nos qualifica como verdadeiros filhos de Deus. E por sermos verdadeiros filhos de Deus,
nós seremos perseguidos pelo mundo, disse Jesus. Em 5:20 temos a justiça dos escribas e fariseus. Aqui, justiça tem outro significado. É um sistema religioso cheio de regras, cheia de leis, cheia de não faças e não faças e não faças, mas sem vida. É como o algodão doce, muito bonito, multicores, grande, mas quando você pega, não tem nada, não traz substância, não traz saúde para ninguém. Essa era a justiça dos escribas e fariseus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus fala de novo na justiça. E o Senhor exorta os seus discípulos para buscarem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E justiça nesse verso se refere às prioridades da nossa vida aqui. Aqui nós vamos chegar lá e Jesus quer tocar na mente e no coração dos discípulos qual é a prioridade daquele que está no reino. Qual é a prioridade do meu discípulo? E trazendo aqui, irmão, já para o nosso contexto, né? Se a nossa prioridade é ganhar dinheiro, se a nossa prioridade é ser famoso, se a nossa prioridade é ficar bem na religião, então não está no reino de Deus, porque a prioridade do homem é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Louvores e aplausos das pessoas, os escribas e fariseus queriam isso. Se é assim, essa justiça, ela não tem peso nenhum, ela é como palha. Mas a justiça do reino de Deus significa que viver de acordo com o padrão de Deus e não nosso. Nós temos um padrão. Deus nos deu um padrão para viver. E a minha vida pessoal, a minha vida coletiva, a minha vida como adorador de Deus na igreja, na comunidade da fé, e a minha vida aí fora, precisa expressar e precisa estar escrito em letras garrafais quem eu sou e de quem eu pertenço. Esta é a justiça do reino. Os fariseus gostavam de estar bem paramentado com suas roupas, orar alto nas praças. Quando jejuavam, eles mostravam um semblante bastante decaído para dizer: eu jejuei, vocês não estão vendo? Olha como eu oro, como eu tenho palavras sábias para orar. Oh, você que é da plebe, você não sabe orar. Você fica usando palavras que não tem no nosso vocabulário da lei. Vocês não sabem orar. Os fariseus iam para as praças orar. E eles iam também para as casas das viúvas orar. Quanto mais tempo eles oravam, mais dinheiro eles ganhavam. Então Jesus aqui toca nessa questão. Mas primeiro Jesus agora está falando sobre doar. Como eu devo ajudar o necessitado? Observe, irmãos, que o Senhor aqui não está condenando a atitude de doar para os pobres, mas sobre a motivação em doar. Jesus ensina que a nossa motivação tem que ser a motivação correta, a motivação que agrada a Deus. E aqui em nosso texto podemos ser levados a exercer nossa justiça diante dos homens, que é dar esmolas, orar e jejuar, buscando aplauso dos homens. Os fariseus gostavam de fazer isso. Os fariseus gostavam de estar diante dos homens para receberem aplausos. Os fariseus também doavam suas esmolas nas sinagogas e jogavam aquela moeda, eles faziam questão de deixá-la bem alto para quando cair, fazer aquele barulho para todo mundo ouvir: eu acabei de doar para os pobres. E como se ele dissesse para aquela pessoa que fosse buscar ajuda na sinagoga: você pode ir lá buscar ajuda porque eu depositei a minha moeda lá. Você vai comer essa semana por causa de mim também. Essa não é a motivação correta. Essa não é a motivação para nós doarmos, irmãos. Essa não é a motivação para ajudarmos as pessoas. Muitas pessoas hoje fazem sua doação com a câmera ligada, filmando tudo. Coloca no YouTube, no Instagram, ainda diz: veja,
Dá um like, inscreva em nosso canal para você receber mais conteúdo como esse. Veja que a nossa igreja, como a nossa igreja ajuda. Veja como nós temos uma ação social muito boa. Já recebeu o galardão. Lamento, irmão, dizer que há muitos pastores hoje sérios estão caindo nesta cilada do midiático. Querem mídia, querem ser vistos pelos homens, querem receber aplausos dos homens. E aqui Jesus não está condenando o doar. Jesus não está dizendo que os fariseus estavam errados. Jesus está tocando na motivação deles, na razão pela qual eles estavam doando. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele diz: uma pessoa não pode receber 2 salários pelo mesmo trabalho. Se você já recebeu aplauso, já recebeu o galardão. Se você filmou, trazendo para nossos dias, e colocou na rede social, para receber aí da sua rede social do YouTube, recebeu o dinheiro, você já recebeu o seu galardão. Você já ficou famoso, então esse é o seu galardão. E Jesus aqui, irmãos, faz 2 advertências aos seus discípulos. Primeiro, cuidado ao exercer a vossa justiça diante dos homens. Não faça nada preocupado no que os homens pensam. Vou contribuir porque se eu não o fizer, a pessoa não vai ficar sabendo. Contribua, doa por causa de Deus. Tudo que fizer, nós lemos em Colossenses, tudo que fizermos, fazemos para Deus. Tudo. E o Senhor vê você doando. O Senhor vê você também não doando. O Senhor vê você abrindo a mão para o necessitado. E o Senhor vê também o seu coração. Por que você está fazendo isso? Então, irmãos, diante de Deus não escapa. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. E a segunda advertência que Jesus faz. Jesus disse que praticar boas obras pensando na aprovação dos homens não receberão recompensa nenhuma de Deus. Observe aqui, irmãos, que não é receber uma recompensa proporcional. Jesus não disse aqui que ele vai receber um galardão pequeno. Jesus disse, não vai receber galardão. E por que eles não vão receber galardão? Porque não são salvos. Porque não pertencem ao reino. Porque aqueles que pertencem ao reino, nós já vimos na bem-aventurança. Ele é o quê? Misericordioso. Ele sabe que ele é pobre. Ele sabe que ele precisa de Deus. E por causa disso, ele ajuda as pessoas. Ele é misericordioso. Mas aquela pessoa que ainda não recebeu a nova vida de Cristo, que não está no reino de Cristo, não. O coração dele é egoísta. Ele não consegue abrir mão para ajudar o necessitado. Jesus, irmãos, está nos dizendo aqui nesta noite, é perigoso fingir que ama. É perigoso fingir que é crente. É perigoso fingir que é justo. Agir assim não está revelando que tem a salvação salvífica de Deus. Está revelando que não é salvo. Porque o salvo ajuda, o salvo compadece e o salvo está preocupado com a glória de Deus e não com o aplauso dos homens. Os escribas e fariseus estavam muito preocupados. Não é aquele irmão rico dentro da igreja que às vezes diz, se eu parar de dizimar aqui, essa igreja fecha. Então pode parar. Seu dinheiro não vai fazer falta nenhuma. Pode parar se você está pensando isso. Meu dízimo é o maior da igreja. Então pode parar, você já recebeu o seu galardão. E você não está fazendo isso para a glória de Deus e para o benefício da obra do Senhor. E o segundo aqui, irmãos, que Jesus alerta. Primeiro ele alerta os seus discípulos, cuidado com o exibicionismo na religião. Não faça nada para receber aplauso. Faça em secreto. Seu Pai que vê em secreto te recompensará. Agora o segundo aqui está no versículo 2 a 4. Jesus agora alerta sobre o perigo de agirmos na religião como meros atores. Atores. Aqui, irmão, Jesus continua pontuando o fluxo de ideia iniciado por ele no versículo 1, onde ele diz sobre não serem vistos pelos homens. Agora ele dá o nome disso, hipocrisia. Hipocrisia. Na antiga Grécia, hipócrita era um ator que desempenhava seu papel
fingindo ser uma pessoa que ele não era. O ator precisava de um roteiro e de um texto para ele saber como agir. Como das novelas, do teatro e do cinema. Aquele, lá na Antiga Grécia, hoje tem o nome de ator, mas na Antiga Grécia o nome era hipócrita. Ele colocava uma máscara para esconder a sua verdadeira face. Jesus aqui está alertando. Muito cuidado, meus discípulos, para não ser meros atores na religião. Então, o hipócrita, ao memorizar o texto, ou o ator, consegue assumir a identidade do seu personagem como se fosse aquela pessoa representada. Isso é um dom, irmãos. Eu reconheço que isso é um dom. Hoje, agir de uma forma que você encarna o personagem é um dom que Deus deu para a pessoa agir. É um dom. E são poucas pessoas no mundo que têm esse dom. Mas na religião, não. Na religião, na obra de Deus, não. Na obra de Deus, nós não podemos, irmãos, ser o ator, o hipócrita, aquele que finge servir a Deus. Aquele que aparenta na igreja ser um piedoso diante de Deus. Um homem amoroso diante de Deus. Que o seu nome aparece na primeira lista dos dizimistas na igreja. Ou que o seu nome aparece na primeira lista que a junta diaconal fizer para ajudar o necessitado da igreja. O nome dele aparece. Cuidado ao fazer isso. Se estiver fazendo isso para receber as honras, para receber os aplausos, para ser reconhecido diante dos homens, Jesus diz, está perdendo o seu tempo. Você não receberá galardão. Jesus aqui usa esse termo hipócrita para alertar os seus discípulos que eles não podem agir como atores profissionais da religião. Vocês não podem buscar fama e reconhecimento das pessoas. Vocês não podem buscar glória e aplausos do público. Se isso acontecer, meus discípulos, vocês estão agindo como atores, que depois de exibir os seus trabalhos recebem o prêmio que Jesus chamou aqui de recompensa. Jesus deixa bem claro para os discípulos que as ações deles e nossas são para a glória de Deus e não nossa. Devemos ajudar, devemos contribuir, devemos ser assíduos na obra do Senhor. Devemos, irmãos, sim, fazer isso, mas cuidado. Cuidado para você não cair no exibicionismo pessoal. Cuidado para você não colocar no seu coração que você é a pessoa mais nobre da igreja, a pessoa que mais contribui na igreja. Tu, porém, Jesus disse, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E Jesus ensina sobre o cuidado que devemos ter conosco mesmo. As mãos não podem cumprimentar a si mesmo. Ou como eu sou bom. A mão esquerda não pode fazer isso aqui. Não pode haver cumprimento dentro da igreja. Meu irmão, parabéns. Que doação que você deu. Que cesta que você deu, trouxe para a igreja. Meus parabéns. Pronto. Eu não estou dizendo que as pessoas não vão parabenizá-lo, que seja errado isso, mas ele receber isso, ele inchar o peito e dizer, verdade, eu ganhei essa cesta da empresa e eu não vou fazer nada com ela mesmo, trouxe para a igreja. Ih, meu irmão, não, faz isso não, o Senhor não quer isso não. Você tem que fazer por amor a Deus. Você tem que fazer como nós lemos em Deuteronômio 15. Ajuda, não fecha a mão, estende a mão ao pobre e necessitado. Não se esqueça que vocês foram escravos no Egito e eu, com mão forte e poderosa, tirei vocês de lá. Não esqueçam disso, meu povo. Não podemos. Não podemos receber, irmãos, cumprimento. Esse aqui, a mão direita e a esquerda se cruzarem, recebendo os parabéns.
Este é um tipo de elogio pessoal. Talvez nem fala, irmãos. Eu falo, irmãos, aqui. Devemos sempre estar orando a Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Principalmente você, que o Senhor abençoou você mais do que alguns irmãos. Cuidado para não tirar conclusão, porque você é abençoado, porque você deu o dízimo todo mês. Cuidado com isso. Isso aí é louvor. Isso aí é louvor, pessoal. Ah, o irmão está numa situação financeira porque ele não faz isso, não faz aquilo. Não, irmão. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Tudo que você fizer é para o Senhor. Ah, irmãos, como isso mexe com a nossa vida, não é? Como isso, irmãos, traz um grande confronto para a nossa vida, para termos cuidado, para não ser meros atores dentro da igreja. E no verso 4, Jesus diz que não há necessidade de nada disso, porque as nossas doações devem ficar em secreto para os outros, mas elas não ficam em secreto diante de Deus. Deus viu e Deus conhece a motivação do seu coração. Deus sabe. Portanto, eu sempre falo que a contribuição hoje no Novo Testamento é mais difícil do que no Velho Testamento. É mais difícil porque você tem que contribuir, dar às pessoas necessitadas da igreja e fora da igreja. E você precisa contribuir com generosidade, com alegria no coração, com proporcionalidade à bênção que Deus te deu, com regularidade. É muito mais difícil hoje. E nós precisamos, irmãos, trabalhar isso no nosso coração, pedir ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixe eu cair na mera religião, fingindo ser um crente amoroso e eu não sou nada disso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ajude-me. Por isso, irmãos, tudo na sua vida precisa ficar em secreto. Você não precisa falar o que você fez. Deus viu o que você fez. E é Ele que vai recompensar você. O Senhor conhece a motivação do seu coração. E a bênção ou não de Deus é com base no que Ele sabe de você. É com base no seu escrutínio, na sua decisão, daquilo que Ele sabe do seu coração. Porque o nosso Pai Celeste vê tudo e recompensa segundo aquilo que tivemos colocado em nosso coração. Agora quero que você observe aqui juntamente comigo, irmãos, isso também é uma das regras da hermenêutica para ajudar a entender a intenção de Jesus, onde Jesus quer levar os discípulos e a nós. Não é curioso que do versículo 1 até o 18, 10 vezes aparece a palavra Pai Celeste e Pai? Veja comigo aí no capítulo 6, versículo 1. A última parte. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E no versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que o peçais. E no versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E o versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. E o versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E o versículo 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você acha que Jesus repetiu isso aqui 10 vezes à toa? Ele quer inculcar, irmão, na minha mente e na sua, que o Senhor Deus é o nosso Pai. É Ele que cuida de mim, cuida do pobre também. E Ele nos dá a graça de nos dar uma bênção sobrando, irmãos, para ajudar o necessitado.
Nós não devemos esquecer, nunca devemos esquecer, irmãos, que o Senhor Deus é o nosso Pai. Jesus aqui quer mostrar isso para o discípulo. Não tenha medo do mundo, não tenha medo de padecer necessidade, porque vocês não vão padecer necessidade, porque o vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam antes que lhe o peçais. Então temos que fazer, irmãos, com amor a esse Pai Celeste. E se nós somos filhos de Deus, agimos como Ele. Temos o DNA dele em nossa vida através do sangue de Jesus. Jesus injetou o sangue divino, digamos assim, em nosso coração. E agora trazemos o DNA de Deus e não o DNA de Adão. Não, agora é o DNA de Deus. E, portanto, não cabe agora, irmãos, aplausos, glória, recompensa. Não cabe a nós agora, irmãos, subir no pedestal, ou ir para as praças como os escribas fariseus, levantar as mãos ao céu, bem paramentado, ou orar na maior altura. Ou essas igrejas que fazem essas pessoas orando, gritando. Será por quê? Só Deus sabe a motivação. Só o Senhor conhece a motivação dos seus corações. E trazendo agora, irmãos, esse texto para nós, mais uma vez aqui. Deus é visto neste texto como o grande doador. Ele é o Pai Celestial. Ele faz todas as coisas, o céu, a terra e tudo que nela há, tudo pertence ao nosso Pai Celestial. Ele nos criou, Ele nos sustenta, é Ele que supre todas as nossas necessidades. Ele abençoa a minha vida e a sua vida, dia após dia. E abençoa também a vida do ímpio, porque Ele é bom. Ele nos abençoa, irmãos, com bênçãos inimagináveis em nosso coração. E além de nos dar, irmãos, bênçãos abundantes aqui na terra, e Ele também nos dá uma vida eterna no céu, juntamente com Ele. Portanto, irmãos, vamos pensar aqui nesta noite. Nós doamos porque Deus é o grande doador. Ele que nos doou. Ele foi o grande doador. Se nós temos, é porque veio de Deus, como nós cantamos aqui nesta noite. E aqui Jesus não está dizendo que doar ou contribuir seja uma opção para os filhos de Deus. Ele não está dando opção aqui. Ele não diz, caso vocês queiram, caso vocês doem. Não, ele diz, quando, pois, deres, tu, porém, ao dares. Isso aqui não é uma opção, é um mandamento. O que Jesus está tocando aqui é a motivação. O que faz eu não doar? O que faz eu não contribuir? Por que eu não contribuir? Por quê? Por causa de Deus? Não, Deus abençoou. Deus abençoou. E o que faz eu contribuir? Será que porque eu fico com o coração pesado, eu vou contribuir porque eu estou com o meu coração pesado? Então não contribua. Fica com o seu dinheiro, porque Deus não quer isso. Deus não quer. Deus quer liberalidade, alegria, disposição, generosidade. É isso que o Senhor quer. Nós, irmãos, depois de sermos filhos de Deus, o nosso coração foi transformado pelo poder de Cristo Jesus. Segundo as Escrituras, a maior necessidade do homem é o pão vivo que desceu do céu. Esta é a maior necessidade. E se não contribuirmos, em última análise, estamos negando o pão celestial a essas pessoas. Paulo diz em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem o envie? Como? Irmãos, é uma lógica que Paulo traz aqui. E aqui Jesus está tocando nesta área, irmão. A necessidade do homem é o pão celeste. Eu concordo com o pastor John MacArthur, onde ele disse que a igreja não precisa ficar preocupando em fazer cestas básicas para ajudar os pobres todinho do bairro. A igreja deve preocupar em dar o pão do céu para aquela pessoa, juntamente com o pão também da terra.
claro, juntamente com o pão da terra. Não é dizer para ela, o Senhor vai te abençoar, vamos orar por você e o Senhor vai te abençoar. Não, você tem que contribuir, você tem que ajudar essa pessoa, porque ninguém come fé, ninguém enche o estômago com fé, enche o estômago com alimento, e precisa de alimento, mas a maior necessidade do homem é o pão do céu, porque quando ele recebe o pão do céu, pronto, ele já entra na família do Pai Celestial, e aí nada vai faltar para ele. A maior necessidade, irmãos, do mundo é esta. E sabe quem vai receber lá no último dia aquela frase tão aguardada por nós, quando estivermos frente a frente com Jesus? Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Observe se não está ligado a esse texto aqui. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Quem vai entrar no céu? São os filhos de Deus dadivosos também, como Deus é dadivoso, como Deus é amoroso. Não são essas coisas que levaram a pessoa à salvação. Não são essas coisas que produziram salvação no coração delas. Mas, a partir do momento que esta pessoa é salva, ela, de fato, ela ajuda, ela contribui, ela doa com a motivação certa. Porque é possível dar alguma coisa a alguém com a motivação errada. É certo doar, mas corremos o risco de doar com a motivação errada.